Então vamos lá. Gente, a primeira questão que eu vou colocar aqui para vocês, ela não tem assim uma necessidade muito grande de colocar uma teoria, fazer uma teoria para você. Por quê, professor? Porque aqui um ponto material, que é uma coisinha de tamanho desprezível, ele estará em equilíbrio. E toda vez que você ler a palavra equilíbrio, ou tá um frio aqui, velho. Equilíbrio é uma paroxítona terminada em ditongo. Você tem que acentuar. A força resultante, ela vai valer zero. Não interessa se o cara está parado, tudo bem, Larissa? Não interessa se o corpo está parado ou se ele está em movimento retilíneo uniforme. Estando em repouso, velocidade zero, ou estando em MRU, não importa, isso é equilíbrio, tá? E aí você faz que a força resultante no corpo, ela vai ser nula. Você pega e decompõe, soma os vetores para dar zero, faz triângulo, o que você quiser, meu rei. Não importa, tá? Muito bem. Então nós temos aqui um corpo de 10 kg, uma tração puxando para cá, uma outra tração puxando para lá. Ele fala que as trações estão inclinadas do mesmo tanto. Logicamente, este ângulo aqui em cima, ele vai valer 60 graus. Este ângulo aqui também será 60 graus. E ele fala que tem equilíbrio estático, tá vendo? Equilíbrio estático quer dizer parado, viu? Quando for equilíbrio dinâmico, aí quer dizer que o cara está em MRU, movimento reto uniforme. Muito bem, professor, que mais? Aí ele deu seno e cosseno para você, que ele é bonzinho para caramba, não é? Depois ele fala que, levando em consideração os dados apresentados, qual é a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da tração exercida? Ô, meu amigo, você vai ter que decompor essas forças aí, é uma maneira de fazer, né? Ao decompor as forças, você vai ver que existe uma componente aqui, ó, da tração na horizontal, que eu vou chamar de TX. Ó, o T2X puxa para a direita. Aqui eu vou ter uma outra tração que é igual, né, mesmo valor. Na verdade não é igual a tração, é igual ao módulo dela, né? Mas eu vou ter um T1X que puxa aqui para a esquerda. E o T1X, ele iguala o T2X, então isso aqui não me serve para nada. Não dá para eu tirar grandes conclusões disso, porque eu tenho um x igual ao T2x e beleza. Porém, na vertical, olha o que dá para a gente fazer. Nós vamos decompor essas trações no eixo y para achar duas delas. Existe uma componente aqui que é chamada de TY e a outra componente aqui que também é TY. O pinguim seria T1y e T2y? Até seria, só que eu sei que o T1y ele tem o mesmo valor do T2y e que eu estou chamando de TY, percebe? Ah, mas como é que você sabe que tem o mesmo valor? O ângulo é igual, parceira. Você percebeu que o ângulo é igual? Como o ângulo é igual, as trações elas terão o mesmo módulo. Se fosse 30 graus, 45 para o outro lado, aí seria diferente. Então, eu vou ter que pegar esse triângulo bonito que está aqui e meter um seno nele. Como assim? É, um cosseno, na verdade, né? Vou usar um cosseno de 60, ó. Vou pegar aqui cosseno de 60 graus, ele é o cateto adjacente, que é o TY, dividido pela hipotenusa, que é o T1, tá? Mas o T1 ele chamou de T. Ah, então vou chamar de T também. Boa. Então quer dizer que o TY que está aí, ele é T cosseno dos 60 graus. Portanto, no equilíbrio, como eu posso falar que a força resultante ela é nula, eu posso falar também que 2TY puxando para cima equilibram o peso da coisa puxando para baixo. Olha que simples que ficou, beleza? Então vai ser 2T vezes o cosseno de 60. Na verdade eu poderia colocar aqui, ó, isso aqui daria, ó, T vezes meio, né? Porque cosseno de 60 ele vale meio, concorda comigo ou não? Que bom, hein? Então T vezes meio, ó, e aí vem o peso. E o peso eu sei que é a massa vezes a gravidade. É 10 vezes 10. Portanto, esta tração que ele tanto quis, ela vale 100. Ô, professor, gostei, viu? Começamos com uma questão simples, né, Pinguim? Isso aí eu fico feliz, viu, professor? Que quando a questão de início ela é simples, me dá uma certa confiança para continuar aqui na aula, não é? É isso daí. Obrigado pela presença de vocês, viu, gente? E obrigado também para as pessoas que
compartilhar um print da aula de ontem, achei bonitinho pra caramba, lá no meu Instagram, @professorpinguim, eu compartilhei, eu acho que todos, né? E eu acho bem legal quando vocês fazem isso. Vocês me ajudam bastante na divulgação do meu trabalho, não é? É isso aí. Teve até uma menina esse ano que ela botou no Twitter dela assim, ó. Eu dei uma live lá que tinha pouca gente, né? Que era um assunto meio tosco. Aí ela botou assim, gente, vamos lá, dar moral pro Pinguim, um professor tão bom, só tem 15 pessoas na live dele, como é que pode? Aí encheu a live de gente lá, depois foram embora, porque não queriam ver aquela aula. Mas foi bonitinho da parte dela, né? Foi gente boa. Vamos lá, questão número 2, agora o assunto é outro, professor. Por que é outro, Pinguim? Porque agora nós veremos o tal do torque. Ih, Pinguim, tá vendo tudo que você vai pra lousa. Cara, eu vou ter que ir pra lousa mesmo, viu? Vou ter que ir pra lousa. Porque quando a gente fala de torque, eu falo de equilíbrio de corpo extenso. E nem todo mundo manja calcular o tal do equilíbrio. Vocês manjam essa matéria? Não? Fala no chat pra mim. Queria ouvir de vocês. Vocês manjam a matéria de torque, de equilíbrio de corpo extenso? Precisa fazer revisão ou não precisa? O que vocês acham? Vou precisar fazer aquela revisãozinha ou não? Acha difícil, a Camila falou. Ana Carvalho falou que precisa. Que bom, viu? Fico feliz aí então. Ó, não entendo nada, tá? Então eu vou lá pra lousa, gente. Eu vou segurar o microfoninho aqui perto para dar um sonzinho melhor para vocês. E aí eu vou apertar o botão aqui, nós mudamos de câmera nos estúdios Pinguim para a produção de conteúdo. Muito bem. Deixa eu acender uma luzinha lá para você poder me ver. E aí nós vamos mudar a teoria para você entender como é que você faz questão de torque. Só que eu vou falar, gente, de uma maneira bem simples, tá bom? Bem tranquila, que é para o seu Enem. É o seguinte, como a matéria é torque, sempre vai ser equilíbrio de um corpo extenso. E geralmente os corpos extensos que eles colocam são sujeitos a um momento de uma força, que é a mesma coisa que torque. É a força vezes o braço. Força é força, você sabe, braço ele é uma distância de um eixo de rotação até a reta onde a força está. Não é até a força, é até a reta da força. Então, tem que ser na perpendicular. Vou dar um exemplo que é mais fácil. Ó. Vamos supor que uma barra aqui, ó, esta barra, por exemplo, ela está aqui, ela tem este eixo de rotação, beleza? Aqui um eixo em torno do qual ela pode girar. E aí alguém fez uma força aqui para cima e essa força vale F1. Essa força está querendo girar a barra no sentido anti-horário. Para que a barra não gire, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma outra força aqui, uma força F2, aqui ó, nesse local. Deixa eu pegar uma canetinha mais grossa. Pronto. Uma força F2 aqui, ó, beleza? E essa força F2, ela vai fazer um torque, logicamente, no sentido horário, beleza? Ah, Ping, mas e se tiver força aqui no meio da barra? Minha amiga, se tiver peso da barra, uma força aqui no meio, ou tiver uma normal aqui, despreza o tamanho das forças. Elas não fazem torque, porque elas estão aplicadas no eixo de rotação. E eu sei, que eu estudei, que força aplicada no eixo de rotação, ela não provoca giro nem horário e nem giro anti-horário. Percebe? Ah, professor, entendi. Então, para que esta barra fique em equilíbrio, nós falamos assim, ó, em equilíbrio tanto de translação quanto de rotação. Tem que acontecer duas coisas. As forças que empurram para cima, ou seja, o F2 mais a normal mais o F1, que são as que empurram para cima, elas têm que igualar o peso da barra. Pronto. Isso aqui a gente chama de equilíbrio de translação. Eu vou escrever assim, ó, ET, equilíbrio de translação. A outra condição para que a barra não gire nem no sentido horário, nem no anti-horário, nós chamamos aqui na física de equilíbrio de rotação. O equilíbrio de rotação, você vai falar que o momento aplicado no sentido horário, ele tem que matar, cancelar o momento no sentido anti-horário. Pinguim, mas você não vai dar sinal para momento? Não vou. Por quê? Porque eu tenho preguiça. Puta saco fica dando sinal para momento. E não precisa. Você fala que o horário é igual ao anti-horário em módulo e tá tudo bem. Se você fizer isso daqui que eu tô falando para você, tô com uma preguiça de escrever hoje, gente. Tá foda. A barra não gira. Mas como é que eu faço? Você tem que pegar o
torque horário e igualar com o torque anti-horário. Quem é o torque horário? É do F2. Então, o F2 multiplicado pelo braço 2, que seria esta distância aqui, ó, o B2, tem que dar a mesma coisa que o F1 multiplicado pelo braço 1. Ah, então vai dar a mesma coisa. Eu vou igualar aqui para você que o F1 multiplicado pelo braço 1. Ô, minha amiga, essa seria a questão mais ridícula do mundo sobre torque. Só tem duas forças que fazem torque aqui, o F2 e o F1. A normal e o peso não estão fazendo torque, horário nem anti-horário, não é porque a normal cancela o peso, caralho, porque eles nem se cancelam. A normal aqui, ela está aplicada no eixo. Força aplicada no eixo não provoca giro no corpo. O peso também está aplicado no eixo de rotação, então não provoca giro. É, professor, que tranquilo, gostei. Então o que ele vai falar? Ele vai falar, por exemplo, ó, o F1 vale 60, o braço vale 2. Aí ele vai falar, o quanto que tem que ser o F1 se o braço B1 for, sei lá, 3? Aí você calcula quanto é o F1, faz aí a sua conta, entendeu? Gostei, professor. Pinguim, mas e se tiver uma força aí, ó, sacanagem, uma força inclinada? Tipo uma força inclinada, vou colocar ela assim, ó, pra cá. Digamos, um F3. Se tiver um F3 aqui, meu pai, aí complicou. Por quê, professor? Porque se tiver um F3 ali, deixa eu apagar essa coisinha aqui, ó. Se tiver um F3 ali, esse F3 está tentando fazer um torque anti-horário também, então ele está ajudando o F1. Só que o problema é que como o F3 está inclinado, o que a gente costuma fazer é decompor este F3, caso apareça isso, né? É difícil, mas caso apareça, em uma componente na horizontal, F3x, e uma componente na vertical, que eu vou chamar de F3y. Aí o momento do F3x, ele seria zero. Por quê? Porque a reta dele passa lá no eixo, não faz torque. Quando a reta da força passar pelo eixo, não tem torque. Professor, entendi. E o F3x, aliás, aqui é um F3y, né? Deixa eu corrigir aqui. Vai, canetinha. Ó, então aqui eu teria um F3y, ele faria um torque anti-horário junto do F1. Então eu colocaria aqui o F3y vezes o braço B3y, que seria o mesmo do B1, né? Nesse caso aí, tá bom? Então o que eu fiz para você? Eu fiz uma breve de uma revisão usando uma situação problema para você entender como é que se faz a conta aí dos torques. Tudo bem para todos? Deu para entender um pouquinho ou não? Fala no chat comigo se vocês conseguiram entender o que eu falei lá, por favor. Supimpa, muito bem, muito bem. Enquanto isso, tomo uma água aqui, enquanto vocês olham para aquela luz maravilhosa lá. Legal, gente boa, deu para entender, né? Então tá, então vou mudar minha câmera aqui. Tudo bem? Espero que vocês... Ó, meu gatinho. Espero que vocês tenham entendido lá e eu vou fazer essa questão aqui para vocês aplicarem uma questãozinha aí de torque, que é uma questão que não é complicada, tá? Vamos ver. Embora os avanços tecnológicos tenham contemplado a civilização com instrumentos de medida de alta precisão, há situações em que rudimentares aparelhos de medida se tornam indispensáveis. É o caso da balança portátil de 2 braços, muito útil no campo agrícola. Imagine que uma saca repleta de uma certa fruta colhida num pomar, na figura esquematizada de braço AC aqui, ó, está pendurada a saca de mede 3,5 centímetros, enquanto que o braço CB, em cuja extremidade há um peso de 5 kg força, ele mede 31,5 centímetros. Então, cidadão, aqui deve ser um eixo de rotação, sei lá, mas aqui tem 31,5 em centímetros. Aqui ao lado eu vou ter
3,5 em centímetros. Eu gosto de escrever na figura, viu, gente? Que é já para entender o que está acontecendo. Muito bem. A balança está em equilíbrio. Que bom. Expressando o peso próprio dos braços da balança, quer dizer que a balança não tem peso. Ô, gente, se aparecer um problema lá e a balança ela tiver peso, você vai colocar o peso dela no meio dela, porque geralmente ela é homogênea. Você põe o peso dela no meio. Quando a barra é homogênea, você mete o peso bem no centro dela. Combinado ou não? Legal, professor. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esta figurinha aqui. Na verdade, eu não vou pegar a figurinha inteira. O que me interessa, gente, é a barra, entendeu? Então, eu vou desenhar aqui ao lado somente a barra, somente ela, tá bom? Assim. E aí eu vou ter que desenhar as forças que atuam na barra preta. Todas elas. Não o que ela faz nos outros, é o que os outros fazem nela. Veja que ela tem aqui um peso, uma tração aqui, uma tração que na verdade vai ser o peso da saca aqui, né? Beleza? Eu vou ter um 5 kg força aqui para o outro lado. Ó, eu vou ter um 5 kgf. Entenda que quilograma-força é uma unidade de força, né? De peso muito usado, né? E eu vou ter uma normal. A normal ela vai estar no ponto C. Só que veja, eu tenho que adotar um eixo de rotação. E geralmente eu adoto o eixo de rotação num local que tem força que eu não quero ou não tenho. Eu não quero e não tenho a normal. Como eu não quero e não tenho a normal, eu vou adotar este ponto aqui como o eixo de rotação, chamado em alguns livros de fulcro. Olha que nome feio. É bom para colocar nome no filho. Ei, fulcro, chega aí. Fulcro é um eixo de rotação. Polo também pode ser chamado, né? É o ponto em torno do qual ela periga girar. Não que ela vá girar, né? Então o que eu poderia escrever? Eu posso escrever, como ele quer só o peso ali, né? Ah, tá ridículo. Tá ridículo. Ó, acabou. O momento no sentido horário tem o mesmo valor do momento no sentido anti-horário, como eu expliquei para você aqui, ó. Sempre você usa esta fórmula aqui, ó. Em módulo, né? Momento horário igual anti-horário. Aí você faz a sua continha lá. Tranquilo? Legal, professor? Agora, então, quem faz momento horário? Momento horário é o 5. Então vai ficar 5 multiplicado pelo braço dele, que é o 31,5. Olha que ridículo que ficou. É igual ao peso da saca multiplicado pelo braço dela, que é 3,5. E aí você fazendo essa conta aqui, ah, mas é difícil a conta. É nada, larga a mão de chororô. Mania de ser né? Mimimi. Ah, ó, 45. Pinguim, legal, gostei, questãozinha boa. E se ele perguntasse qual é a normal? Como é que você faria, gente? Se ele perguntasse o valor da normal? Alguém me diz no chat? Vamos participar da aula ou não? Vamos conversar com o professor, para o professor não ficar solitário aqui? Eu quero saber o valor da normal. Como é que você me ajuda, hein? Ah, pinguim, não sei essa normal aí, viu? Dá para calcular essa normal de duas maneiras. Não dá? Vai pensando aí. Tem duas maneiras de calcular normal. Enquanto isso, você está pensando, dá like na live aí. Porra, meu velho, dá like aí, por favor. É importante que você me ajude divulgando o meu trabalho. Tá bom? Aperta o gostei aí. Tem muito pouco like para tanto de pessoa que tem aqui. Ah lá. A Júlia falou, mudaria o eixo? Boa. A Sara falou, anormal seria o peso? Não seria, Sara. Inclusive, Sara, vou te dar uma dica. Tira da sua cabeça, mulher, esse negócio de que anormal cancela o peso. É uma coisa que te colocaram na cabeça lá na primeira série do ensino médio. E nem sempre isso é verdade. Tome cuidado com isso. Tá bom, minha amiga? Eu vou te explicar, tá? Muito bem. Ó, meu amigo. E agora, hein? Ó. O que eu tenho que fazer? Posso fazer o seguinte, equilíbrio de translação. Posso falar que a normal para cima é a soma do peso para baixo mais o 5 para baixo. Usei equilíbrio de translação. Eu nem precisei mudar o eixo, mas eu poderia. Se eu tivesse mudado o eixo de rotação, daria para calcular, mas isso aqui daria mais trabalho, né? Então aqui para calcular essa normal eu poderia fazer
45 mais 5, e ela daria 50 kg-força. Beleza? É a normal no apoio, vamos chamar assim, normal no apoio. Ou então a normal no ponto C, né, na verdade, ó, porque ele chamou ali de ponto C, então eu vou respeitar a letra que ele usou lá, que é a normal no ponto C. Valeu! Mas eu poderia ter mudado o eixo de rotação, fique tranquilo, tá? É equilíbrio de translação eu uso, né? Sim. É porque na lousa lá, quando eu coloquei, gente, ó, ali tá escrito, ó, ali, num deles está escrito equilíbrio de translação, que é o equilíbrio das forças, né? E aqui é o equilíbrio de rotação. Equilíbrio de rotação é o equilíbrio dos momentos. Deixa eu só consertar aqui, que eu coloquei embaixo, não coloquei em cima. Então, equilíbrio de rotação é fazer o momento horário é igual o momento anti-horário. Agora, depois que você fez isso, você pode vir aqui e falar que quem empurra para cima é igual a quem empurra para baixo. Equilíbrio de translação é o equilíbrio das forças. Sacou? É nóis? Muito bem, professor. Gostei demais. Se você gostou, também gostei. Tem mais questão? Tem, sim, senhor. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Temos agora uma questão... agora mudou um pouquinho, né? Por quê, Pinguim? Porque agora ele está falando sobre pressão, né? Ele vai falar sobre densidade. Vamos ver o que vai acontecer agora, porque agora mudou um pouquinho a matéria. Deixa eu ver. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente num líquido lá, num álcool hidratado, está dentro das especificações. O volume máximo permitido de água no álcool é 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são 1 e 0,8, respectivamente. A leitura do densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima de quanto? Ô professor, nem precisa fazer revisão, porque essa matéria eu manjo. Manja mesmo? É, você manja, com certeza. Porque isso aqui fala sobre densidade. E nós vamos usar aqui que densidade é massa por volume, não é? Então eu vou começar assim, ó. Existem 3 tipos de densidade na física, viu, gente? Massa por volume, que chama densidade volumétrica. Existe densidade superficial, que é massa por área. E existe densidade linear, que é massa por comprimento. A densidade que ele está falando aqui é a densidade volumétrica, que você mais está acostumado a ouvir. Concorda? Densidade em termos de volume. Boa, Pinguim. E daí? E daí que a densidade desta mistura seria a massa total na mistura, que é a massa de água, mais a massa de álcool, pelo volume da água, mais o volume do álcool. Pode ser ou não? Que, na verdade, é o volume total. Posso escrever assim. Beleza? Pinguim, então, para cada uma dessas massas que estão aqui em cima, eu vou pegar essa fórmula e vou isolar a massa e vai ficar aqui M igual a dV. Então eu vou pegar aqui M igual a dV e vou usar para a massa da água e depois eu usarei para a massa do álcool. Então vai ficar que a densidade da mistura é a densidade da água, volume da água, mais a densidade do álcool, volume do álcool, dividido pelo volume total, que eu vou chamar assim de V total mesmo. Beleza? E aí, Pinguim? Minha amiga, aí o que você pode fazer? Você vai colocar os dados da questão que ele colocou lá para você. Por quê? Porque, veja, a densidade da água é 1. O volume de água que eu vou usar, ele falou que é 4,9%. Então é 0,049, que é 4,9%, né? 0,049 do volume total. Mais, aí vem a densidade do álcool, que é 0,8, vezes. Bom,
Se eu tenho 0,049, se eu tenho 4,9%, eu vou ter o resto de álcool, né? Então, se eu pegar 100% e subtrair 4,9%, com quanto eu fico, Pinguim? Você fica com 95,1%, que é a mesma coisa que 0,951, que é por cento, né? Do volume total. E embaixo eu divido pelo volume total. Percebe? Eu vou acabar cortando esse volume total, né, gente? Ó, cortei aqui porque isso aqui vai ficar em evidência com esse. Você vai acabar cortando com o carinha aqui, beleza? E isso aqui vai dar uma densidade média aí, ó, da mistura, que eu posso falar, de 0, cara, vai ficar 0,81 na verdade, né? Se você colocar isso aqui um pouquinho, der uma aproximada aí, né? Se você olhar as alternativas, você pode chamar de 0,81 aproximadamente, em grama por centímetro cúbico. Ô, Pinguim, mas essa questão parece química. Eu sei, mas eu quis trazer para vocês para falar de densidade, tá? É o começo da hidrostática isso daqui. As contas são chatas, mas o conteúdo é bom. Belezinha? Muito bem, professor. Muito bem, muito bem, muito bem. Tem mais uma? Tem sim, senhor. Agora vamos ver do que ela fala e aí eu faço a revisão para vocês. Pode ser assim? Um caminhão de massa 5 toneladas, 5.000 quilogramas, né, meu velho? Ele carrega uma carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares, simultaneamente. O número de pneus que está em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Olha, professor, que interessante. Achei legal? Que bom que você achou legal. O que mais? A área de contato de cada pneu com o asfalto equivale a de um retângulo com lados 20 por 30 centímetros. Ele deu que a gravidade é 10, falou também que uma atmosfera é 10 elevado a quinta Pascal. Lembrando você que o Pascal é a mesma coisa que o Newton pelo metro quadrado. Qual é o menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar? Ô, meu amigo, gente boa, camarada, eu vou lá para a nossa lousa e nós vamos aqui fazer aquela nossa revisãozinha. Vou pegar mais uma tela aqui e vamos lá. Como estamos falando agora, gente boa, sobre hidrostática, o que vale é o equilíbrio de líquido. Só que tem uma parte antes da hidrostática que ele fala sobre pressão. E veja que qualquer pressão que atue sempre tem o mesmo conceito. Pressão é sempre alguma força perpendicular atuando numa área. Pressão é força sobre área. Por isso que a unidade oficial de pressão no sistema internacional é o chamado Pascal. Por quê, professor? Porque Newton por metro quadrado, é a unidade de força por área. Então, isso aqui nós chamamos de PA, que é o Pascal. Boa. Então, toda a pressão que mostra o poder perfurante ou poder cortante das coisas, ela atua lá com força perpendicular pela área. Só que daí, depois, o cara vai calcular a pressão de líquido. Daqui a pouquinho eu volto na lousa. Por enquanto, a única coisa que eu vou usar é que pressão é força sobre área. E tomando cuidado, que Pascal é a unidade do sistema internacional para a pressão. Valeu? Já volto aqui. Beleza, Pinguim? Então vamos aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro, como eu vou usar o conceito de pressão, é a força normal pela área, eu vou calcular a área primeiro. Então, para calcular a área, eu vou na boa, fazendo a base vezes a altura, porque é um retângulo. Então, é 0,2 multiplicado por 0,3, porque eu não sou bobo nem nada. Como Pascal é Newton por metro quadrado, eu vou transformar aqui, ó. Vou transformar aqui e já vou fazer em metro quadrado. Isso aqui dá 6, 10 a menos 2 metro quadrado, a área. Ou 0,06 também, se você quiser, tá bom? É a área de cada pneu, né? Ó.
cada pneu em contato com o solo. Bom, agora o que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula de pressão. Por quê? Pressão é força sobre área. Então, pressão vai ser a força lá dividido pela área, só que eu vou usar, gente boa, a área total, entendeu? Gente, o meu telefone, meu número de telefone caiu naquele negócio que os caras ficam ligando, sabe? Para oferecer produto, essas coisas aí. E aí, velho, me ferrei, né? Porque agora não, ficou o dia inteiro, cara. Não sei como é que eu saio disso, vou ter que estudar. Bom, vamos lá então. Então, como a pressão ele falou que é o dobro da pressão atmosférica, são 2 atm, né? Ele falou lá. Então, eu vou colocar 2/10 a quinta aqui na pressão. Certão? Certinho, pinguim? E a força, pinguim? Cara, a força vai corresponder ao peso. Concorda? Porque o caminhão lá, ele tem 5 toneladas, só que ele está carregado com 3 toneladas. Sacou? Então, esta força que está atuando, ela corresponde ao peso, que é a massa total vezes a gravidade. Então, eu vou ter que usar a 8/10 a terceira quilogramas, são 8.000 quilogramas, porque são 8 toneladas, tudo bem? E a gravidade, ela vale 10. E eu estou calculando o quê? A área total, que eu preciso de contato de pneu com o chão. Olha, professor, gostei. Você vai calcular a área inteira? Eu vou calcular a área total, que todos os pneus, gente, eles precisam fazer, todos eles, entendeu? Então, fazendo essa continha aqui, essa área total, fiz a continha aqui, ó, o 8 dividido por 2 vai dar 4. Ali tem um 10 a quarta, aqui tem um 10 a quinta, vai dar 4/10 a menos 1 em metro quadrado. E agora, professor? Agora, para calcular o número de pneus, basta dividir a área total pela área de cada pneu. Concorda ou não? Eu vou fazer, é como se fosse fazer uma regra de 3, né, gente? Então, eu vou pegar a área total, que é 4/10 a menos 1, e vou dividir pela área de cada pneu, que é 6/10 a menos 2. Isso aqui dá 40, aliás, dá 4, dividido por 6. Isso aqui vai dar 2 e blambers, né, gente? E alguma coisinha. 40 por 6, não vai dar mais. Ó, vai dar um 6 e alguma coisinha, né? 6,7, eu acho. Vai dar 40 dividido por 6, né? Que ele vai dar 40 em cima. É verdade, ó. Isso aqui é 40 por 6. Tô aqui pensando na conta, né? Se fosse 36 por 6, dava 6, né? Vai dar 666, the number of the beast, hell on fire. Ó, espera aí, mas quantos pneus que eu coloco então? Dá para ter 6,7 pneu? Não dá. E como o número de pneus ele é sempre aos pares do caminhão, olha, professor, é verdade, hein? O número é sempre aos pares. Como ele quer o número mínimo, eu vou ter que marcar 8, entendeu? Porque não dá para colocar número ímpar de pneu, porque tem um lado e tem o outro, entendeu? Ele nem colocou o número ímpar aqui, foi gente boa. Tá bom? Beleza? Questãozinha boa, falando de pressão é força sobre área. Ô, gente, toma cuidado porque pode cair problema de avião e problema de submarino. Ó, isso aqui é um submarino e aquilo lá é um avião. Mas não é não, pinguim. É assim, vamos supor no submarino, no avião que tem essa janela aqui, ó. Janela no avião. Isso aqui é um avião cortado, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui é dentro do avião, que a pressão é 1 atmosfera. Lá fora no avião, ela vale 2 atm. Suponha, não, 0,6 atm. Se ele perguntar qual é a força que aparece na janela, você faz assim, ó, que a diferença de pressão é a força resultante na janela pela área. E aqui você vai colocar o 1 menos 0,6. 1 menos 0,6, 10 a quinta. Entendeu? Olha, pinguim no avião. Então a janela do avião, ela tende a sair do avião. Ela é empurrada para fora. Agora, se for um submarino, olha que legal isso. Submarino, quando ele tem uma janelinha aqui,
suponha a janelinha aqui, a pressão dentro do submarino suponha que é 1 atm. E aqui fora tá 4 atm, porque ele está para baixo d'água lá, né? Então essa pressão maior faz com que a água tende a implodir o submarino, empurrar ele para dentro. Então você vai usar a mesma fórmula. A diferença de pressão vai dar a força resultante na janela do submarino pela área da janela do submarino. E aí essa diferença de pressão seria 4 menos 1, 10 a quinta, para virar em Pascal. Vai ter a força resultante pela área, entendeu? Então, se cair avião, você está preparado. Se cair submarino, você também está preparado. Tá bom? Beleza? Boa. Esse 10 a quinta vem do seguinte, ó. Porque uma atmosfera, ela equivale a 10 a quinta Pascal. 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá bom? Daí que vem o 10 a quinta. Boa. Boa, boa, boa. Tranquilo, tranquilo? Muito bem, professor, muito bom. Se ajudem aí no chat, viu, gente? Porque nem sempre eu consigo ficar lendo, porque eu estou empolgado na aula aqui, então nem sempre eu consigo ler o chat. Obrigado pelas pessoas, para as pessoas que ajudam uns amiguinhos. E vamos lá. Meus queridos, agora eu vou fazer uma questão para vocês que envolve um outro cálculo de pressão. Qual o cálculo, Pinguim? Agora fazemos o cálculo da pressão de coluna de líquido. Quando você tem que calcular a pressão de coluna, vou colocar aqui para vocês, ó, pressão de coluna de líquido. Você vai imaginar uma coluna de um líquido, e aí o líquido está em equilíbrio, e você tem que calcular a pressão que essa coluna de líquido exerce. Para fazer isso, vamos imaginar aqui uma coluna de um líquido, o líquido está aqui dentro, líquido, 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 muito líquido. E aí eu tenho que calcular a pressão dessa altura de coluna de líquido. A gente usa a pressão hidrostática, pegando a densidade do líquido, a gravidade do planeta onde você está e a altura. Só que tome cuidado. Por quê, Pinguim? Sempre tem que tomar cuidado, Pinguim. Pelo seguinte, jovem, essa pressão, ela tem que estar em Newton pelo metro quadrado. Essa densidade tem que estar em quilograma pelo metro cúbico. Esta gravidade tem que estar em metro por segundo ao quadrado. E aquela altura tem que estar em metro, tá? Então, tome cuidado, porque essas unidades são marotas, dá para confundir. E outra, essa pressão é só da coluna. Ela não leva em consideração o ar. Mas, Pinguim, se eu tiver que calcular a pressão do ar que atua também, se você tiver que calcular a pressão do ar que atua também, você pode querer calcular a pressão total. A pressão total, ou chamada também, minhas amigas, de pressão absoluta, é a pressão atmosférica, que atuava aqui em cima, mais a pressão da coluna, que é o tal do DGH. Beleza? Então, pressão total, ela leva em consideração a pressão que a água faz, mas também leva em consideração a pressão do ar aqui em cima. Tá ligado ou não? Beleza? Vocês estão quietinhos, gente? Deu para entender? Deu para recuperar o assunto de pressão? Boa. Boa, Pinguim. Rafaela falou que deu. Maravilha, gente. Muito bom saber, viu? Boa. É sempre bom, né? Escrever a aula, você estando aqui na aula e você conseguir anotar o que eu estou falando, é o ideal, né, gente? Para que você consiga participar mesmo, não só ficar olhando, né? Agora, se você está assistindo essa aula, por exemplo, no computador e está mexendo no celular ao mesmo tempo, você tem que se foder, né? Aí vai tomar no... Não pode xingar mais. Porra, velho, puta de uma aula aqui, você tá no celularzinho, larga essa merda, estuda. Puta que pariu, velho. Caralho. Vamos lá, questão 5. No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação de um produto que funcione corretamente. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar,
a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo de 18.000 pascals, 18 quilopascals. No máximo, desculpa os palavrões, né, gente? Que tem gente que me irrita. E no máximo 38 quilopascals. Para as pressões da água entre 38 e 75, ou água que vem diretamente da rede pública, é necessário utilizar um redutor de pressão. Porque a caixa d'água está muito alta, ou então a pressão é muito grande mesmo, né? Estoura tudo. Essa torneira elétrica pode ser instalada num prédio ou em uma casa. Então tá. Considere que a densidade da água é 1.000 e a gravidade é 10. Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura da torneira? Ô, gente, você vai ter que usar a fórmula 2 vezes, meu boy. É isso. A pressão que você vai usar, eu vou usar a pressão da coluna de água apenas. Não vou usar a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica atua em cima e atua embaixo. Então é só a pressão da coluna que eu vou usar, tá bom? É a pressão hidrostática. Veja que a pressão mínima, 18 quilopascals, tá vendo? Eu não quero redutor de pressão, sem o uso do redutor. Se liga. Então eu vou usar 18 kg a 10 a terceira, a densidade é 10 a terceira, a gravidade vale 10, e eu estou calculando aqui, minha deusa, a altura mínima, tá bom? Cortaremos esses caras e a altura mínima daria 1,8. O que o aluno faz? Ele já vai olhar para as alternativas, ver se ele consegue cancelar algumas, que nem a técnica que eu usei ontem. Vocês lembram? Você estava aí ontem ou não? Puta que merda, só cancelei uma. Não, cancelei essa aqui também, que 18 não pode ser. Olha só, vai que o fiscal arranca a prova na minha mão, eu já tenho uma possibilidade de chute, não é não? E agora tem que calcular outra. Para outra, a pressão é 38 quilopascals. Então eu vou fazer a mesma conta, só que o número agora vai ser o 38. Você percebeu? Pinguim, estou percebendo, estou aprendendo, está sendo bem legal. E aqui estou calculando a altura máxima. Altura máxima. Isso aqui vai dar 3,8 em metro. Boa. Então, alternativa A de amor. B de beijinho. Muito bem, professor. Pinguim, desculpa a pergunta, mas por que você não usou esse valor e esse aqui? Porque aqui é quando tem direto da rede pública, entendeu? Tá ligado? Aí não precisou. Então aqui eu fiquei com essas duas alturas aqui para resolver minha questão e ficou muito massa. Boa? Boa, Pinguim. Adorei, professor. Achei bem legal. Vamos fazer uma outra agora, gente, ainda de pressão. Que tem dois garrafões que são idênticos. Gente, eu não costumo falar frasezinha para fórmula não, viu, gente? Porque se eu for depender de musiquinha, minha vida vira um baile, né? Então eu apenas estudo, guardo as fórmulas, né? Eu que aconselho o aluno a fazer. Dois garrafões idênticos são mantidos abertos à atmosfera e são conectados através de um tubo muito fino. A válvula que os conecta se encontra inicialmente fechada, como mostrado na figura. É isso aí, professor Raiz. O garrafão da esquerda é preenchido com óleo. Óleo. E o garrafão da direita é com água. Será que é água mesmo? É água. Boa. Na mesma altura de 1 metro em relação ao fundo dos garrafões. A válvula é então aberta. Quando a válvula for aberta, meu rei. Óleo, o da direita tem água, ambos terem líquidos na mesma altura. Tá. E depois o cara pegou e abriu a válvula. Após um tempo suficientemente grande, qual é a altura final da coluna de água à direita em relação ao fundo do garrafão? Ô, meu rei, quando você pegar isso daí e você abrir, a água, como ela é mais densa, ela vai acabar empurrando o óleo um pouquinho para cima. Vai mesmo, Pinguim? Vai, velho. E você tem noção de como ficaria o desenho ou não?
E aí? Você tem noção? Pinguim, você vai ter que fazer o desenho, né? Eu vou. Vou fazer aqui rapidinho, ó. Ó, o desenho como é que ficaria? Ficaria assim, lá na parte de baixo. Aí tem um recipiente aqui. Ele tem uma passagem aqui onde vai comunicar. Tô fazendo no miguezinho aqui, ó. Aqui comunicou. E outro recipiente para cá. Ficaria assim. Beleza? A água, ela vai invadir lá. Então, a água, ela deve ficar, digamos, até aqui, ó. Aqui vai ser a água. A água vai ficar até aqui em cima um pouquinho ainda. Porque a água é mais densa, né, gente? O óleo, ele é menos denso. Então, deve ficar assim. E o óleo danadinho, ele deve ficar aqui por cima, ó. Deve ter mais altura de óleo. Ele vai subir um bocadinho a altura de óleo aqui. É assim que deve ficar, tá? Então, aqui no meu desenho novo, aqui a nova posição do óleo e aqui a nova posição da água. Boa, pinguim. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar dois pontos na mesma horizontal e no mesmo líquido para eu igualar a pressão. Não é não? E esses pontos que eu uso são esses daqui, ó. Este ponto aqui que eu vou chamar de A, porque ele está tanto no óleo quanto na água, ele tem a mesma pressão que o ponto B, que está aqui, ó, que está na água. A teoria que a gente usa vem lá do princípio de Stevin. Dois pontos na mesma horizontal e no mesmo líquido sempre terão a mesma pressão. Não importa o formato do recipiente, não importa os líquidos que estejam lá. Então eu tenho que igualar que a pressão total em A igual à pressão total em B. Isso aqui é chamado, gente, de vasos comunicantes. Vasos que se comunicam. Boa. Boa. Ó. E agora, pinguim? Cara, agora, olha que doido, ó. Quanto de óleo que eu tinha, gente? Eu tinha 1 metro. Eu vou continuar tendo 1 metro de óleo. Então, esta altura que estava aqui, que era 1 metro, né? Meu desenho ficou menor, mas não tem importância. Ela continua 1 metro aqui. Beleza? Boa, de óleo, né? E no outro lugar, pinguim? Aqui eu vou ter um tanto de água que eu não sei quanto é esse HB. Eu vou calcular. É a altura de água acima do ponto B. Olha, professor, tô gostando, hein? Como aqui acima está aberto pelo ar e aqui está em contato com o ar, eu posso falar aquilo que eu falei na lousa para vocês, que a pressão, ela é a pressão atmosférica mais DGH. Vou usar aquilo lá. Legal, pinguim. Então, no lado esquerdo vai ficar pressão atmosférica mais a densidade do óleo, gravidade, altura de óleo. Do outro lado, pressão atmosférica mais densidade da água, gravidade. Aê, professor, se ferrou, hein, porque acabou o seu espaço. É verdade, acabou mesmo. Mas eu vou dar um migué aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar e vou trazer para a esquerda. Pronto, resolvido o meu problema. Boa. Então aqui G e a altura HB. Essa aqui é a altura de óleo, eu já sei que é 1 metro. Como a pressão atmosférica ela vai cortar, né, gente? Cortou. Depois disso, a gravidade ela também acaba sendo cortada dos dois lados. Então, para fazer a minha conta, eu vou usar a densidade do óleo, que ela é 0,8. Deixa eu ver. Ele deu a densidade do óleo? 0,8 10 a terceira. A altura de óleo, eu já vi que ela é 1, acima do ponto A. A altura para baixo do ponto A não me importa, viu, gente? É só a altura para cima do ponto. Boa. Que mais, pinguim? A densidade da água, que eu sei que ela é 1000, ela é 10 a terceira. 1 10 a terceira. Eu estou calculando o HB, que é a altura de água acima do ponto B. Não é não? Boa, pinguim. Estou gostando de ver. Então, o que eu calculei para você? Eu calculei que a altura HB, ele vale 0,8. Espera aí, professor. Mas não foi isso que ele perguntou. O que ele perguntou foi: qual é a altura final em metros da coluna de água em relação ao fundo do garrafão? Putz, pinguim.
Então, na verdade, gente, o que ele quer é tudo isso aqui, ó. Entendeu? Ele quer isso aqui que eu vou chamar de agazão. Como é que eu faço isso, pinguim? Olha que rolo. Aí é que vem a esperteza. Essa questão é muito boa, porque aqui, agora, você vai ter que imaginar que antes eu tinha 1 metro de água com 1 metro de óleo. Então, esta altura aqui, somada com esta altura aqui, dava 2 metros. Você concorda comigo que as alturas somadas daqui, ó, essa altura aqui, ó, somada com essa altura aqui do lado B, o agazão B, com essa altura aqui, tem que continuar dando 2 metros. Ô, gente, conversa comigo. Vocês entenderam o que eu estou falando agora ou não? Isto aqui, o chamado de agazão A, somado com o agazão B, não agazinho B, o agazão B, tem que dar 2 metros. Porque é a mesma altura, mesmo líquido, né? Os líquidos não mudaram. Só teve um rearranjo. Percebeu? Então essa soma de 1 mais 1 antes, ela tem que estar igual à soma do HA mais HB. Pinguim. E essa alturinha aqui, pinguim? Isso aqui eu vou chamar de D. E é o mesmo D que está aqui, ó. Opa. É o mesmo Dzinho que está aqui, ó. Ô, pinguim, tu tá roubando, hein? Não, fique tranquilo, ó. Fique tranquilo. Eu vou falar aqui, ó. 1 mais 1 que tinha antes tem que ser o agazão A mais agazão B que ficou depois. Então, 2 de antes tem que ser igual. Concentra aí, por favor. Quem é o agazão A? O agazão A é 1 mais D. 1 mais D. Quem é o agazão B? É o 0,8 mais D. Ah, professor Malandrão, você está calculando o D primeiro? Tô. Este D, ele vai dar 0,2, não, ele vai dar 0,1, porque este D, gente, ele dá 0,1. Agora sim eu consigo calcular o que ele pediu. Como ele pediu HB, né? Essa foi a perseguida. Então agora o HB eu vou conseguir calcular. O HB agora eu falo que ele é o Hzinho B mais o Dzinho. O Hzinho B é 0,8 mais o Dzinho que ficou 0,1. Então isso aqui acaba dando que o Hzão B ele vale 0,9 na unidade metro. Que boa questão, hein? Eu gostei. Vocês gostaram? Ou vocês vão ficar xingando? Entendeu? Olha que sacada. Essa questão, gente, é uma sacada. Esta aqui, ó, é a sacada de raciocínio do aluno. Isso daqui que eu fiz nessa sacada aqui não está em livro nenhum. Como é que eu adquiro essa sacada, essa coisa de sacar no exercício que tem que fazer? Treinando exercício, boy. Não tem mistério. Se você não treinar exercício, você não consegue ter esses flashes assim, ó, de lucidez no meio da questão. Por isso que o aluno criança, o que ele faz? Agora eu vou dar uma bronca. Um aluno criança que faz cursinho, ele assiste a aula de teoria, faz 3 exercícios e dá aula como estudada. Isso é uma criança estudando. O aluno que é mais maduro, que já apanhou bastante, ele sabe que ele tem que pegar as listas e resolver pra caralho. Ele sabe que tem que fazer lista, errar, xingar, chorar, ficar inseguro, voltar, ir no plantão. Ele sabe que é só assim que ele aprende. Por isso que o aluno pergunta, eu vou decorar as fórmulas. Decore. Mas essa sacada você nunca vai ter se você apenas decorar as formulinhas, entendeu? Isso aqui é treino, gente. Beleza? E cada um treina da sua maneira, né? Então lá na hora da prova, fique tranquilo e tente ter essas sacadinhas aí, de boa. A Giovana Lemos falou que realmente não tem outro jeito. E é verdade. Não dá para aprender física, matemática, química, sem fazer as famosas listas. Tem um vídeo meu no meu Instagram, que tem mais de 1 milhão de views, e eu falo da importância de fazer lista de exercício. E os professores compartilharam muito, porque ele falou, tá vendo?
Precisa de um cara chegar na internet e falar para vocês. E a molecada não faz, né, velho? Ó, vamos mais uma aqui, ó. Nós vamos fazer uma questão agora, gente, que fala sobre um princípio chamado de princípio de Pascal, eu acho. Vamos ver? Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, o cara usa no ônibus um elevador hidráulico, é verdade, ó. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar por uma tubulação estreita para outra mais larga. Ô, gente, quem já viu o que é uma bomba de Pascal, princípio da prensa hidráulica, sabe que a bomba ela é assim, ó. Você vai ter um lado, você vai ter um lado fininho e um lado mais grosso. Você vai ficar assim, ó, assim. Um lado é bem estreito, tem um tubinho, o outro lado é mais grosso. Tu vai colocar uma tampa aqui, uma outra tampa aqui, que a pessoa chama de êmbolo, né? Êmbolo é a mesma coisa que tampa. Colocou a tampa aqui. Aí o cara mete um líquido aqui dentro. Líquido, tipo um óleo, sabe? E aí como é que o cara faz? Ele empurra com uma força pequena no lado que tem área pequena. Aparece uma força grande no lado que tem área grande. Porque o Pascal descobriu que o aumento da pressão num lado aumenta a pressão do outro. Entendeu? Professor, entendi. Então vamos lá. O elevador hidráulico, cuja área da cabeça do pistão é 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Então, ele fala que eu quero elevar uma pessoa de 65 kg e uma cadeira de rodas de 15 kg, da forma que tem 20 kg. Nossa, professor, velho, é só você fazer a soma das massas, a massa total, 65 mais o 15 mais o 20, você vai ver que você vai ter que elevar 100 kg. Então você vai colocar um corpo aqui que ele tem 100 kg de massa. Beleza? E eu quero saber quanto de força que eu tenho que aplicar lá do outro lado. Como é que eu faço? Então você vai fazer o seguinte: força dividido pela área é igual a força dividido pela área. Por quê? Porque o aumento de pressão de um lado é igual ao aumento de pressão do outro. Percebeu? Então vai ficar, eu quero a força F1, né? Ó, vai ficar o F1 pela área A1, vai dar igual no outro lado ao F2. Quem seria o F2? Seria o peso dessa coisa. Ó, que seria a massa multiplicado pela gravidade. O F2 vai ser o peso da carga que está lá. E dividido pela área. Só que a área, ele falou no texto, quanto que era mesmo? É 5 vezes a outra. 5 vezes a outra, a área A2. Aí você corta o A1 aqui e mostra que a força que você tem que aplicar é de apenas 200 newtons. Princípio de Pascal. Alternativa C. Professor, gostei. Essa maquininha facilita a minha vida? Sim. Facilita a vida, mas ela cobra numa coisa. Quanto menos força você exercer, mais deslocamento você vai ter que ter. Então o deslocamento do lado mais fino, ele é 5 vezes maior que o deslocamento do lado mais grosso. Beleza? Boa. O Vitor falou igualar as pressões. Na verdade, Vitor, eu vou ser meio chato, desculpe. Não é a pressão, é o aumento da pressão. O aumento da pressão no lado é igual ao aumento da pressão do outro. E como o aumento da pressão foi a força pela área, aí a gente fez dessa maneira aqui. Tá bom, meu amigo? Boa. Dá na mesma, na verdade, né? Vamos lá, questão número 8. Gente, essa questão aqui, corpinho mergulhado na água, é de uma força chamada empuxo. Vocês manjam calcular empuxo ou não? Professor, quanto conteúdo você está revisando? Eu não sei se tem alguém de física no YouTube que está fazendo uma revisão tão grande assim para o Enem. Vocês sabem ou não? Tipo, 1h30 na segunda, na terça, vamos somar? São 5 aulas de 1h30. Vai dar 7h30, quase 8 horas de física. É uma boa revisão, hein, gente? Empuxo, gente, é força do líquido. Ela é igual ao peso
do líquido que foi deslocado. Hã? Ó, peso do líquido deslocado. Boa, boa. E agora, Pinguim? Cara, agora eu vou fazer o seguinte. Este empuxo é o peso do líquido deslocado. Como é que eu faço? Eu pego a massa de líquido deslocado vezes a gravidade. Então, o empuxo é a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. É assim que você calcula o empuxo. Tá bom? Boa. Obrigado, Ariela. A Ariela tá pedindo like, gente. Obedece a Ariela, por favor, gente. Porra, inferno. Vamos lá. Então eu tenho aqui um dinamômetro que mede tração. Ele tem graduação de 0 a 50 newtons. Um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta. Portanto, se você sabe a aresta do cubo, né, meu pai? Dá para você calcular qual vai ser o volume dele, né? Porque o volume do cubo é a aresta dele ao cubo, não é não? Boa. Então ele está feita a calibração do dinamômetro, constatando uma leitura de 30 newtons, quando ele foi suspenso no ar. Quer dizer, quando ele colocou no ar, o dinamômetro mediu uma tração que ela era 30 newtons. Isso quer dizer que o peso do cubo também era 30 newtons, né, bonito? Porque no ar não tem um empuxo da água. Ah, mas vai ter empuxo do ar. Mas dane-se, velho. O empuxo do ar ele é desprezível na maioria das questões. Sacou? Entendeu? Então, primeiro lá, eu sei que o peso do corpo, então, é 30 newtons, porque a tração é igual ao peso. Boa. Muito bem. Ao mergulhar o cubo em água, até que a metade do seu volume ficasse submerso, foi registrado que o dinamômetro marcou 24 newtons. Vixe. Então, agora, na água, ó, quando você mergulha na água, o que acontece? Está aqui o corpinho, o dinamômetro marcou uma tração de 24 newtons, tem o peso do corpo que é 30 newtons, eu já sei, que quando você pesa no ar e a tração do dinamômetro dá 30, é porque o peso do corpo é 30, tá ligado? Boa, boa. Aí eu vou ter aqui um empuxo para cima. Aí o que eu tenho que fazer? Como ele está em equilíbrio, tração mais o empuxo é igual ao peso do corpo. Então a tração, que é 24, ai que fome, eu não almocei ainda, gente, mais empuxo é igual a 30. 6 newtons. Pinguim Manaís que ele pediu, burrão. Calma, irmão. Agora eu vou usar a fórmula do empuxo. Eu sei que o empuxo é a densidade da água vezes o volume do corpo que está imerso em água, vezes a gravidade. É só o que está para dentro, hein, velho? Pelo amor do Senhor, tá? Ah, não é água não, né? Ah, não é água, mas é água do lago. A água do lago, ela não tem densidade 1000, eu acho. Ela vai ter uma outra densidade. Até que nem tem essa alternativa. Então, como o empuxo ele vale 6, eu vou calcular a densidade da água do lago. O volume imerso é a metade. Quem falou que é a metade? O enunciado. Do volume do cubo. Mas qual é o volume do cubo? Como ele tem 10 centímetros de aresta, o volume é a aresta ao cubo. O volume, ele é 10 a menos 1, que é... O 10 centímetros é 10 a menos 1 metro, né? Então vai dar 10 a menos 3 metro cúbico. O volume do cubo inteiro. Mas o volume imerso, só a parte que está para dentro, é a metade do volume do cubo. Se liga. É a metade do 10 a menos 3. E aí vem a gravidade 10. Pinguim, adorei. Minha amiga, vou dar uma aula na conta, porque você sabe que você tem outras aulas para assistir, né? A densidade da água vai ser 12, 10. Dividido por 10 vai dar 1,2, 10 a terceira. Em quilogramas por metro cúbico. Boa. Não é não? O volume total do cubo era 10 a menos 3. A metade vai ser meio 10 a menos 3, tá bom ou não? É isso aí que eu fiz.
Boa, Pinguim. Tem alternativa? Ah, mas ele quer em grama por centímetro cúbico. Ah, tudo bem. Porque 1 grama por centímetro cúbico, ele é a mesma coisa que 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, quer dizer que é 1,2. Tá? Então, a densidade da água que ele falou lá, ela acaba dando 1,2 em quilograma por... Aliás, em grama por centímetro cúbico. Sacou? Porque a tração, Yasmin, ela é a força que o dinamômetro mediu. Entendeu? Olha lá, leitura. Ele falou no texto, minha amiga, ó. Ó, tá escrito aqui, ó. Leitura de 24 no dinamômetro. Dinamômetro mede tração. Por isso que eu coloquei. A tração é uma força a mais só no corpo. Tem ainda o empuxo, que é o líquido que faz, e tem o peso, que é a gravidade da Terra. Tá bom, minha amiga? Pinguim, por que você não almoçou ainda? Porque eu estava preparando a aula de hoje que eu vou dar na revisão Premium. Entendeu? E tem ainda a revisão da FUVEST semana que vem. Semana que vem tem maratona FUVEST e Unesp. Vocês vão estar aí ou não? Aí, vocês querem que eu faça a maratona FUVEST e Unesp ou não precisa? Sim, Rebeca Loureiro. Dinamômetro mede tração. Balança mede normal. Dinamômetro mede tração. O pessoal está falando que precisa da revisão semana que vem gratuita. Pode crer. Sem problemas. Estarei aqui por vocês, tá? Bom, item 3 agora, item 9 na verdade, fala de um assunto que é gravitação. Pinguim, já caiu gravitação no Enem? Já. E a gravitação, gente, ela tem aí... Gente, vocês me permitem? Cara, a minha fome tá loucura. Mas eu vou lá pra lousa pra vocês, ó. Eu vou lá pra lousa. Peraí. Eu vou fazer uma revisão de gravitação ali, porque muita gente não manja gravitação direito. Então, o que pode cair de gravitação? Pode cair as leis de Kepler. A primeira lei diz que a trajetória de um planeta é uma elipse em volta do Sol. A segunda lei fala lá da elipse. Tem aqui o Sol num dos focos. O planetinha doidinho, quando ele passa perto do Sol, ele tem a velocidade máxima dele, que é o periélio. Quando o planetinha passa longe do Sol, que é o afélio, ele tem a velocidade mínima dele, periélio. Cada planeta que orbita o Sol, ele tem o seu raio de órbita. No sistema solar, essas trajetórias são praticamente circulares. No sistema solar é assim, ó. O Solzão está aqui no meio, na meioca, Sol, e aí tem um planetinha que está aqui, que tem um raio da órbita, ele tem um período, ele gasta um tempo para dar uma volta. É quase circular esse negócio. E tem um outro planetinha que está mais interno aqui, assim, ó, que ele tem, está aqui ele, um raio da órbita dele, e ele gasta um tempo para dar uma volta no Sol. O período da órbita dele, entendeu? Que é o tempo dele dar uma volta. E o Kepler descobriu na terceira lei dele que a razão entre... Deu uma cuspida aqui na lousa que deu até dó da minha pessoa. Peraí. Acontece, é muita empolgação. O Kepler descobriu que a razão entre o cubo do raio médio da órbita e o quadrado do período, ela é uma constante. Constante para quem? Para todo mundo que orbite a mesma massa central. Então eu posso falar que o raio da órbita do planeta 2 pelo raio da órbita do planeta 1, todo mundo elevado ao cubo, dá a mesma coisa que o período da órbita do planeta 2 pelo período do planeta 1, todo mundo elevado ao quadrado. Eu posso usar essa expressão, isso é chamado terceira lei de Kepler. Ele compara os raios de órbita com os períodos, que é o tempo de revolução lá, tempo de uma volta. Por enquanto é isso que eu vou usar, viu, meu pai? Alquir falou que se cair isso, tá lascado. Meu velho, mas vamos lá, vou te ajudar, meu amigo. Espero que caia
parecido com isso daqui, né? Pelo menos aí para você poder entender o que está acontecendo. Aliás, gente, enquanto vocês se viram lá com aquela anotaçãozinha lá, queria fazer uma coisa para vocês. Quer ver, ó? Vocês sabem que... Vocês baixaram o arquivo do Enem, gente? Ó, vocês baixaram esse arquivo aqui? O que o Enem cobrou nos últimos anos, de 2014 para 2023? Ai, não baixei. Tá marcando. Onde tem a nossa página com as aulas, e os materiais das aulas tem aqui, eu coloquei aqui em cima. Então, você quer saber se isso cai no Enem? Você vai baixar esse arquivo e você vai, ano a ano, 2000... Ah, você postou no Instagram. No Instagram eu só botei um pedacinho, aqui tem o arquivo completo. Você vai ver, será que caiu gravitação? Tudo que está em amarelo é mecânica, tá vendo? Ó, não caiu gravitação em 2014. Olha, professor, isso aí é muito legal, hein? Eu sei. É assim que eu faço estudo do que cai e o que não cai no vestibular. Eu não confio nos outros. Olha lá, não caiu gravitação. Vamos ver 2016. Não caiu gravitação. Vamos ver 2017. Ixi, pinguim. Gravitação não é das coisas que mais caem, você percebe ou não? Ó, vai cair o torque, que a gente acabou de ver. Energia mecânica, a gente viu ontem. Energia potencial, cinética. Tá vendo? Tudo que tem amarelo é mecânica. Olha lá. Hidrostática, tá vendo? A gente acabou de revisar a hidrostática. Você percebe? Que boniteza que é isso. Pressão é força sobre área. Legal, professor. Vamos ver aqui em 2021 como é que foi. Caiu balística, caiu hidrostática, só com interpretação. Ai, pinguim, hein? Caiu força gravitacional em 2022. Então, gravitação não cai todo ano, não. É bem difícil cair, entendeu? Então, tá aqui as coisas que caíram no Enem nos últimos anos aí, ó. Percebeu? Você pega esse arquivo lá, que esse arquivo é supimpa. Eu fiz com carinho para você. Eu poderia vender isso, mas eu entrego gratuitamente, para que você entenda como estudar para o Enem. Sacou? Boa. Que bom que vocês gostaram. Pode mandar esse arquivo para os amiguinhos, viu, gente? Assim você me ajuda aí a divulgar o trabalho aí. Se quiser, né? Vamos lá, então. Vamos resolver essa parada aqui, ó. Bom, aqui ele acabou dando a lei de Kepler, porque ele falou que a terceira lei, ela é período ao quadrado é uma constante raio ao cubo, que é a mesma coisa que falar que período ao quadrado por raio ao cubo é a constante. Ou então que falar que raio ao cubo pelo período ao quadrado é uma outra constante. Não importa o jeito que você vai usar, entendeu? Não importa. Você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode fazer assim, ó, como ele está comparando um planeta X, que fala que está numa distância média de 4 vezes a distância da Terra ao Sol, eu posso comparar o X com a Terra. Então ficaria período de X pelo período da Terra, todo mundo elevado ao quadrado, que período é sempre ao quadrado, é igual ao raio da órbita do X pelo raio da órbita da Terra, todo mundo elevado ao cubo. Eu escrevo a fórmula assim, por exemplo. É uma maneira. Boa? Muito bem, professor. Gostei demais. E agora para fazer a conta? Vamos manter. Ele quer o período do X. Deixa ele. O período da Terra, pelo amor do Senhor. Ah, ele não me deu o período da Terra. Porra, velho, você faltou nas aulas de ciências? É 1 ano. Período da Terra, 1 ano. Você vai levar isso aqui ao quadrado. Aqui do outro lado, ele falou que o Rx ele é 4 vezes o RT. Então, tu coloca 4RT aqui. Aí vem o raio da órbita da Terra. E todo mundo você leva ao cubo. Cortarás o RT internamente. Elevarás o 4 ao cubo. Quanto que é 4 ao cubo, pinguim? 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 16 é 64. Portanto, se você fizer essa conta, você vai perceber que isso vai dar raiz quadrada de 64, que está dando hoje 8. 8 o quê? Anos terrestres. Ah lá, alternativa C. Terceira lei de Kepler da gravitação. Maravilha? Muito bem, professor. Gostei. A Unicamp gosta mais de gravitação do que o Enem, né?
mas em todo caso está aí. Beleza, beleza? Muito bom. Que bom que você conseguiu entender. É só aplicar essa relação aqui, meu amigo. Aí você compara quaisquer planetas que orbitem em torno da mesma massa central. Toma cuidado. Se você for comparar a Lua com alguém, tem que ser Lua com satélite. Porque ambos orbitam a Terra. Não pode comparar a Lua com Júpiter, porque o Júpiter orbita o Sol e a Lua orbita a Terra. Só tome esse cuidado. Tem que ser corpos que orbitem a mesma massa central. Tá bom? O período pode ser em ano, segundo, mas em geral vai ser em ano, né? Beleza? Pode ser na unidade de tempo que você quiser. Muito bem. E agora, professor? Minha amiga, como nossa última parte da teoria de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre força gravitacional. Quando um planeta está aqui no meio e você tem um outro planetinha perto dele, ele orbita o planetinha lá, ele tem massinha M2 e esse planetão tem massa M1. Dá para calcular, gente, a força de atração gravitacional, a força da gravidade. Força gravitacional trocada entre eles, entendeu? E essa força ela vem da lei de Newton da atração das massas. Gzão, que é uma constante, não precisa se preocupar porque eles vão dar. A massa do cara central, que é o M1, multiplicado pela massa do M2, dividido pela distância ao quadrado. Tome cuidado porque essa distância é do centro de um até o centro do outro. Minha garganta está ficando ruim. Aí você calcula a força da gravidade. E essa força da gravidade, como aqui ela atua para dentro, ela acaba atuando como força centrípeta. É verdade, pinguim. E essa força da gravidade, ela pode ser usada como se fosse peso. O peso do corpinho M2 é a massa do corpinho M2 vezes a gravidade gerada pelo M1. Então o que acontece? Você pode igualar essas duas coisas, e quando você iguala, porque força da gravidade e peso é a mesma coisa, eu vou cancelar o M2, achando a fórmula do campo de gravidade gerado pelo planeta M1. Campo gravitacional, tá? Como eu estava te dizendo, pode acontecer de ele querer calcular a velocidade que esse cara tem, e aí você usa resultante centrípeta, se aparecer. Essa revisão que eu estou fazendo para vocês, ela serve para a FUVEST também, né, gente? Logicamente. Então, pode acontecer de você usar resultante centrípeta, é a massa do carinha M2 multiplicado pela velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio da curva onde ele está. mv quadrado pelo raio. E aí você pode pegar isto daqui e igualar com aquilo ou igualar com isto. Para quê? Para calcular a velocidade. A resultante centrípeta, você pode usar que ela é ou peso ou então aquela fórmula louca lá. Tá bom? Assim você calcula esse V. O que é esse V? Esse V é a chamada de velocidade orbital. É a velocidade que um planeta orbita o outro, ou que um satélite orbita a Terra. Velocidade orbital. Gente, é rapidinho porque a revisão, você me desculpe, mas eu gosto de fazer uma teoriazinha para vocês. Não custa nada, né? Vai que cai. E eu fico tentando ajudar vocês o máximo que eu posso aqui. Boa. Vocês estão aí ainda ou já foram embora? Como é que está a situação aí? Estamos terminando, viu, gente? Tem gente que vem e vai, né? Vamos ler a 10 aqui, que é a última. Obrigado, viu, gente? Firmes e fortes, né? Vamos lá. Observações astronômicas indicam que o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existia um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbita ao seu redor e medir o período dele, bem como o seu raio da órbita.
Ah, ele falou que é movimento circular uniforme, olha que bonitinho. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força da gravidade. Ele já deu a dica. Ele falou aquilo que eu falei lá. Ele falou que a força resultante, centrípeta, que é do movimento circular, é igual à força da gravidade. O cara foi gente boa. Ele descreveu o que você tem que fazer. Então, provavelmente nessa questão, minha amiga, você vai igualar que a força resultante centrípeta é a força da gravidade. Entendeu? Gostei, Pinguim. Pinguim, vamos fazer aquele desenho lá? Vamos. Ó, então tem aqui o corpo central, tem aqui o corpinho, tem aqui a velocidade dele, tá? A velocidade V. E eu vou igualar, ó. A força da gravidade é a resultante centrípeta. Boa. Gzão, emão central, né? Vezes o eminho do corpinho, ó, a massa do corpinho que orbita tá lá. A massa do corpinho que orbita pelo raio da órbita ao quadrado. Igual. Porque a distância D aqui, gente, ela é a mesma coisa que o raio da órbita, viu? É tudo a mesma coisa, por isso que eu posso igualar. E do outro lado é a fórmula da resultante centrípeta, que é a massa do corpinho, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da órbita. Boa, Pinguim. Boa. E agora, Pinguim, o que eu faço? Agora, minha amiga, você vai ter que usar os seus conhecimentos de movimento circular. Por que, Pinguim? Porque o que ele quer é a massa do buraco negro. E a massa do buraco negro é o emão que está aqui no meio. Esse emão aqui, ó, é a perseguida. Tá vendo? O emão é o que ele quer. Pinguim, e aí, o que eu tenho que fazer? Calma. Eu vou cortar o eminho, cortei um dos raios daqui, e o que me sobrou, isolando o emão que ele quer, é velocidade ao quadrado dividido por Gzão vezes o R. Ah, não, o contrário. O Gzão vem embaixo e o R passa para cima. Porque o R fica dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Assim ficou melhor. Ô, gente, essa seria uma resposta. Só que olhe para as alternativas. Qual letra que está na minha resposta? Qual das 3 letras que está aqui que não está em nenhuma alternativa? Qual delas? Que letra que está na minha resposta que não está em nenhuma das alternativas? Essa letra você tem que arrancar. Percebeu como é que faz questão literal? A letra que ele deu, a letra que ele, aliás, que ele não deu, você tem que tirar. Percebeu ou não? Boa, professor. O V. É isso aí. Ô, gente, quem não conseguir entrar em algum grupo WhatsApp meu, no site tem o WhatsApp da minha empresa aqui. Entra lá e me manda. Ou manda pelo Instagram. Manda lá que eu resolvo para você, tá? Manda uma DM para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a velocidade daqui, ó. Que ela tá aqui. E essa velocidade, ela vem do movimento circular uniforme. O que ela é? Essa velocidade V, ela é ΔS por ΔT. Portanto, ela vai ser, numa volta, 2πr pelo período. Percebeu? Pinguim, que doideira. Então, vamos colocar isso lá dentro? Vamos. Então, a massa emão, ela vai ficar esta velocidade, que é 2πr pelo período ao quadrado. Aí vem o raio, aí vem o G. Substituir, tá bom, gente? Peguei isso aqui e enfiei lá no V quadrado. Pinguim, mas dá coisa bonita, hein? Concordo. Ficou bem legal. Vocês gostam? Ó, isso aqui é Enem, gente. Imagina. 4π², raio ao cubo, por período ao quadrado, Gzão. Essa é a resposta e você deve estar super feliz nesse momento, não é? Muito. Muito, Pinguim. Porque eu achei isso aqui lá na D de dado. Você acredita que isso foi Enem ou não? É impressionante.